cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Ai, meu Deus! Bom dia, meus amigos vascaínos e vascaínas, meus irmãos e minhas irmãs ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Se sintam à vontade, se sintam em casa, sejam bem-vindos. Você está aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Você que ainda não se inscreveu, eu peço essa ajuda, dá essa forcinha para o amigo. Eu vou pedir aí, né, já que passou eleições aí, tanta gente pediu tanta coisa aí, muita gente acaba dando uma moral pros caras que às vezes nem merecem, né? Dá essa força aqui pro amigo. Vascaíno ajuda Vascaíno, é de graça, é 0800, eu não peço nada em troca, é só clicar aí. Álvaro, mas eu não gosto de notificação o tempo todo chegando, me incomoda, não sei o que, não tenho paciência, coisa e tal. Não precisa ativar o sininho se você não quiser, mas só de você se inscrever ajuda muito o nosso crescimento. É claro, se você quiser se tornar membro a partir de R$2, também nos ajuda. Se você deixar o vídeo correr quando aparecer o anúncio, também nos ajuda, tá? Então dá essa força aqui pro amigo de vocês se inscrevendo, mais uma vez, porque é de graça, galera. Brincadeiras à parte, ótimo dia para todos nós, né? Que Papai do Céu, que o nosso Senhor Jesus nos abençoe, né? Sempre respeitando a crença, o credo, a religião de cada uma, de cada pessoa, né? Eu ia falar de cada uma vocês, de cada pessoa, de cada um de vocês. Agora sim, eu tô ficando maluquinho, né? Porque é madrugada, né? Madruga Vasco, né? Sabe como é que é? Então, assim, dá essa força aqui pro amigo, se inscreva, deixe seu like, seu dislike. Ótimo dia para todos nós, ótima semana que se inicia, e semana inclusive que o Vasco inicia já os preparativos para a partida para enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, partida aí que tem tudo para ser um jogo muito quente, deve pegar fogo literalmente, né? O Vasco viaja para enfrentar o São Paulo lá em Campinas só no dia 16, então teremos esse hiato, teremos esse vácuo, esse espaço aí, né, nesses dias para o Vasco se preparar. A gente vai abordar esse assunto da partida, vamos falar sobre data FIFA, vamos falar sobre a seleção brasileira de futsal que foi campeã, vamos falar sobre um jogador do Vasco que está entre os melhores do mundo, vocês vão entender, tá, gente? Ex-jogador do Vasco, no caso. Vamos falar aí sobre as meninas da colina, sobre o basquetebol, a estreia do nosso Vasco no NBB, entre outros assuntos. Então, gente, mais uma vez, ótima semana para todos vocês, um bom dia, um casaca no coração de cada um de vocês, se sintam abraçados. Agora, antes de mais nada, bora pra vinheta, meus amigos, que tá começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é isso aí, então bora lá começar mais essa programação. Se sintam abraçados, mais uma vez um casaca para todos vocês vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal de norte a sul, tá, gente? Tudo de bom para vocês. Então bora lá adentrar nos assuntos inerentes ao nosso gigante da colina, logo de cara falando de São Paulo e Vasco da Gama, partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, né, que será realizado lá no Brinco de Ouro da Princesa, na cidade de Campinas, o Vasco terá o retorno, a volta de Matheus Carvalho, ele que cumpriu suspensão automática na última partida diante do Juventude. Não pôde sequer ficar no banco, não pôde ser relacionado, porque havia sido expulso diante a equipe do Cruzeiro na penúltima rodada em Belo Horizonte, partida da qual o Vasco também empatou, né? O Vasco acabou empatando por 1 a 1, né? O Vasco começou ganhando por 1 a 0, depois cedeu um empate, né? Já em São Januário contra o Juventude foi ao contrário, o Vasco levou um gol aos 4 minutos iniciais da partida e acabou buscando o empate aos 11 minutos ainda na primeira etapa, números que deram aí contornos finais para essa partida. Fato é que agora o Vasco vem aí
juntando os cacos, vem tentando, né, se recuperar. Teremos aí essa data FIFA, 9, quase 10 dias de preparativos para o Vasco aí tentar recuperar algumas situações. E falando em recuperar, né, temos a situação do meio-campista, do volante Jair, né, isso mesmo, o volante Jair, ele que está voltando, já está fazendo a transição ali, já está treinando com o elenco. Existe uma expectativa muito grande que ele já possa voltar a ser relacionado já para esse jogo diante a equipe do São Paulo. O Álvaro, ele vai jogar? Gente, não sei, é uma incógnita, até porque o Vasco vai ter aí quase 10 dias de treinamento. Pode ser que Jair treine muito bem, pode ser que ele fique um pouco abaixo dos demais companheiros de equipe, pode ser que outros jogadores que vinham mal evoluam durante esse período de treinamento, pode ser que os jogadores que vinham bem caiam de produção. Tem uma série de situações, porque são quase 10 dias e muita água vai passar debaixo dessa ponte aí, nessa, vamos colocar aí 1,5 semanas que teremos até então o próximo jogo, que é diante a equipe do São Paulo. O São Paulo, né, gente, que vem aí de uma derrota também, né? O Vasco não perdeu, empatou, mas para nós foi amargo, né? Foi igual um fel, para nós foi aí parecendo uma derrota, um empate muito amargo, né? Então o São Paulo perdeu fora de casa para a equipe do Cuiabá 2-0. Então o São Paulo, que quer brigar ali na parte de cima do Campeonato Brasileiro, precisa voltar a vencer jogando em casa. E o Vasco da Gama sonha com uma vaga aí no G8, de repentemente, né? Então precisa também voltar a vencer, porque hoje a gente já tá com uma diferencinha aí descolando já da equipe do Cruzeiro, né? Que briga ali na parte de cima da tabela. Mas independentemente, né, gente, fato é que as duas equipes não vão dar nada de graça nesse confronto. Tanto o Vasco quer a vitória, quanto o São Paulo também quer se reencontrar com a vitória. O Vasco já vem aí de 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, totalizando 4 empates e 1 derrota no nosso retrospecto recente no Campeonato Brasileiro. Fato é que agora nessas últimas 10 rodadas, mais o jogo a menos que o Vasco tem contra o Cuiabá, serão todos esses jogos aí finais de mata-mata, serão todos os jogos como finais de campeonato, porque agora está todo mundo decidindo a vida e decidindo até mesmo o futuro, né? Porque usando a lógica, aquilo que todos nós, na vida no geral, fazemos no passado, reflete no presente. Aquilo que nós fazemos no presente vai refletir no futuro. Então no futebol não é diferente, já projetando aí 2025, tá todo mundo dando tudo de si dentro de campo, todo mundo entendendo que cada partida, cada confronto a partir de agora é sim uma final à parte. Dentro dessa situação, nosso treinador Rafael Paiva entende também, não é diferente das outras equipes, ele também entende que o Vasco tem essa final pela frente diante a equipe do São Paulo, porém, todavia, entretanto, 3 dias depois, o Vasco joga na quarta-feira diante o São Paulo lá em Campinas, volta na quinta para o Rio de Janeiro, dá aquela leve descansada, treina na sexta, conversa muito no sábado e concentra, porque sábado às 18h30, no dia 19, o Vasco entra em campo diante o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, jogo de volta que será aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, partida da qual, só um parêntese aqui, a nossa Força Jovem Vasco está organizando uma festa linda, sensacional, na nossa colina histórica, né, gente? Com direito a bandeirão, acredito eu que deve ter alguma surpresa ali, fogos, sinalizadores, tudo aquilo que envolve a torcida do Vasco, para a gente fazer literalmente aquele famoso Upulaê, deixa o caldeirão ferver, né? Vou torcer pro Vasco ser campeão, São Januário, meu caldeirão. Vasco, a tua glória é tua história, é relembrar o expresso da vitória contra o River Plate, sensacional. Gol de quem? Gol do Juninho, monumental. Meus amigos, então teremos essas duas decisões. São Paulo e Vasco pelo Brasileiro na quarta, dia 16. Vasco e Galo Mineiro aqui no Rio, em São Januário, no sábado, dia 19. Partida de volta da Copa do Brasil. Rafael Paiva tá queimando todos os neurônios, tá ficando até com o cabelo branco. O Paiva é novo, né? O Paiva é novo, mas eu vou falar para você, se ele ficar mais 6 meses no Vasco aí, o homem vai ficar com o cabelo grisalho, né? Claro, é brincadeiras à parte, né? Porque assim, deixa qualquer um de cabelo em pé. Um elenco, a gente sabe que o nosso elenco tem suas limitações, tem as suas ressalvas, as suas dificuldades, também tem sua qualidade. Quando encaixa, quando as coisas acontecem, digamos no linguajar do futebol, quando a bola entra, né?
tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil, né? Porém, todavia, entretanto, o Rafael Paiva tem uma faca de dois gumes na mão, porque ele pode colocar força máxima diante o São Paulo e o Vasco pode realmente reencontrar com a vitória no Campeonato Brasileiro, chegar aí a 40 pontos, assim como ele pode usar força máxima e não pode adiantar nada. O Vasco pode acabar perdendo para o São Paulo e comprometer alguns atletas para o jogo contra o Atlético Mineiro. Por outro lado, pode ser que ele poupe alguns jogadores contra o São Paulo e o Vasco pode acabar até mesmo ganhando, né, para jogar contra o Galo no sábado, mas ele pode ser também que ele poupe alguns jogadores, pode ser que mesmo poupando o Vasco pode vir a perder e pode ser que o Vasco passe de fase na Copa do Brasil. Então o que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso é um grande ponto de interrogação. Uma coisa que não é interrogação, que é afirmativa, é exclamação, é a questão do nosso elenco. O nosso elenco já bateu no teto, chegou no seu limite. Sabe quando você está na rodovia, eu particularmente que moro aqui no estado do Rio de Janeiro, na região do sul do estado, que tem a rodovia Presidente Dutra, que corta aqui a minha cidade de Resende, Itatiaia, cidades vizinhas aqui. A rodovia Presidente Dutra, ela corta, né, do Rio até São Paulo, né? Fato é que quando você está dirigindo na rodovia Presidente Dutra, para quem mora, por exemplo, em Minas Gerais, tem ali a BR-040, tem a Fernão Dias, né? Para quem mora lá em São Paulo, tem a Ayrton Senna, tem a Anhanguera, enfim, para quem está na rodovia, né, você está no seu veículo, seja no seu carro, seja numa moto, seja no ônibus ou num caminhão, independentemente, todo veículo tem ali suas marchas, né, quarta, quinta, alguns veículos até mesmo sexta marcha. Fato é que quando chega o limite do motor, né, você vai acelerar e não vai passar daquela velocidade, porque já chegou no limite. E se você forçar muito, você pode acabar aí estourando, pode acabar batendo o motor. Aonde eu quero chegar? É que o Rafael Paiva já sabe. Ele já sabe até onde ele pode pisar nesse elenco do Vasco. Quando eu falo pisar, é colocar o pé no acelerador, né? É acelerar ali, ou acelerar na moto, né? Mas enfim, ele já sabe o limite que ele pode acelerar, justamente para não forçar muito da sua carruagem, no caso, o nosso elenco, né? E até mesmo para tentar chegar onde ele precisa. Aonde que é o destino do Vasco, Álvaro Silva, já que o Rafael Paiva é esse motorista na rodovia, né? A equipe do Vasco é o veículo e ele tem um limite ali de velocidade. Mas qual é o destino final que o Rafael Paiva alveja chegar com o nosso gigante? Uma competição internacional, sobretudo, para ser mais exato, a Libertadores da América, seja via Campeonato Brasileiro, está um pouco mais distante, mas não é difícil, ou seja, via Copa do Brasil, que está um pouco mais próximo, mas é mais difícil, porque é mata-mata, envolve ali equipes de qualidade como o Galo Mineiro, como o próprio Mulambo da Gávea, e até mesmo o Corinthians, né? Que se o Corinthians passar de fase, ele vai mostrar ali que tem know-how para chegar na final, porque vai estar eliminando o Urubu, que tem sim um elenco qualificado. Fato é que o Vasco bateu, meio que chegou no teto, chegou na sua limitação, ali pisou até o limite do acelerador, não vai mais do que isso. A tendência é reduzir a marcha para não forçar muito, né? Então, Rafael Paiva não descartou a possibilidade na coletiva de imprensa na noite desse último sábado, após a partida contra o Juventude, né? Ele falou com essas palavras, né? Ele falou, abre aspas para o Rafael Paiva, ele falou, olha, nós vamos estudar com muito, nós vamos analisar com muito carinho, né, a possibilidade da gente estar usando uma equipe mais forte, né, ou de repente alternativa, algum jogador aqui, outro acolá, contra o São Paulo, porque tem a decisão contra o Atlético. Mas ele falou que a prioridade do Vasco é se classificar para a Libertadores, é olhar para cima na tabela e não olhar para baixo. Então Rafael Paiva tem essa dura missão, essa missão dificílima, que é essa missão aí de extrair mais desse elenco. E como extrair mais? Não sei, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque, como eu já estou falando há alguns minutos aqui, chegamos meio que no nosso limite. Nós temos, por exemplo, algumas cartas na manga que podem ser um trunfo para o nosso Vasco nessa reta final de temporada, como, por exemplo, a possível volta do Jair, quem sabe daqui a alguns jogos a volta do Paulinho Paula, né? Temos, por exemplo, ali jogadores que vêm desempenhando, outros que chegaram, como o próprio Maxime Domingues, como o próprio Emerson Rodrigues. Ok, mas temos também, por exemplo, a questão da zaga, que a gente esbarra sempre na mesma situação. Que zaga colocar? Maicon e Léo,
João Vitor e Maicon, Léo e João Vitor, Rojas e Léo Pelé, João Vitor e Robert Rojas, Lincoln. Então fica naquele negócio, né? E aí o que acontece? Cada jogo que vai se passando, o Vasco parece que vai encaixar uma zaga, acontece a verdadeira entrega de paçoca, o Paiva tem que recalcular a rota, tem que começar tudo de novo. Aí o treinador vai lá, coloca outro zagueiro, aí outro zagueiro vai lá e entrega a paçoca. Isso quando o Maicon não entrega, Léo Pelé entrega várias vezes. Quando o Léo Pelé não entrega, João Vitor acaba levando cartões, no plural, acaba ou sendo expulso ou acaba sendo suspenso. Aí quando o Robert Rojas joga 2 jogos mais ou menos ali, joga até que bem sem entregar a paçoca, machuca a cabeça, fica fora uma semana por protocolo de concussão, de pancada na cabeça. Aí o Lincoln começa bem o jogo, faz um gol, depois fica um pouco inseguro, aí depois volta para o sub-20, depois trazem ele para o profissional para treinar com a equipe principal, depois volta para o sub-20 para disputar a competição, né, da categoria. Então o Vasco vive esse momento, essa incógnita, esse grande ponto de interrogação e vai aproveitar a data FIFA para tentar recuperar alguns jogadores, por exemplo, o mental, o psicológico do Léo Pelé, o psicológico também do Maicon. Eu acho que o Maicon deveria fazer um trabalho ali, né, de repente tentarem ali diminuir um pouco do percentual. Não é que ele tá gordo não, é porque ele tá pesado pela idade também que vai chegando, tem a musculatura, tem a fadiga, tem a temporada, mas eu acho que eles poderiam trabalhar o Maicon para ele dar uma leve emagrecida, né, perder um pouco de massa magra, porque tem a massa gorda, né, que é aquela gordurinha que incomoda todo mundo, nós réis mortais, né, a gente sempre tem ali aquela pochetezinha, aquele pneuzinho, aquele negócio, né, ou então tem que correr bastante, pedalar e, né, puxar bastante peso aí na academia, mas brincadeiras à parte, o Maicon não tem isso, o Maicon tem a massa magra, que é a massa boa, né? Que é, no caso, o músculo. Ele é bastante musculoso, é bem forte, é um cara que malha muito. Só que estamos falando de futebol, né? E a gente está percebendo que ele está um pouco pesado. Então eu acho que o Vasco poderia aproveitar esses 10 dias para tentar o Maicon, ali tentar afinar um pouquinho o Maicon e diminuir um pouco a carga. Eu acho que de repente se treinar ele muito em altíssimo voltagem, aí pode ser que estoure ainda mais a musculatura dele e pode atrapalhar. Tem gente que fala assim: Álvaro, você tá maluco, o Maicon não joga nada, ele é muito ruim, ele é isso, ele é aquilo. Olha, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que ele já foi um grande zagueiro, hoje ele é um zagueiro mediano, mas quando ele põe na cabeça dele que ele pode, que ele consegue, que ele vai fazer, ele faz. Tá? Até porque ele consegue ali achar alguns atalhos no campo, consegue antecipar. A gente tem a ressalva também na saída de bola dele. Então eu acho que o Vasco poderia tentar, nesses 10 dias, o Paiva, tentar recuperar o Maicon, tentar encaixar ele com o João Vitor ali, até porque o Léo Pelé, a torcida perdeu a paciência com ele, né? Mas é claro, em paralelo também, lado a lado, trabalhando também o psicológico do Léo, trabalhando a velocidade, a explosão do Léo, sobretudo sem a bola, porque quando o Léo tem a bola ele corre pra caramba, mas sem a bola é um Deus nos acuda para ele conseguir reagir. Então o Rafael Paiva tem esse abacaxi nas mãos para descascar na unha, né? Tá sem faca para descascar esse abacaxi e vai ter essa data FIFA para se preparar, né, gente? Porque são 2 decisões, uma pelo Brasileirão, né? O Vasco já vem, mais uma vez eu vou reiterar, a 5 jogos sem vencer, e outra decisão aí pela Copa do Brasil, que vale a vaga na grande final da competição. Agora, dentro dessa situação, o nosso meio-campista, o volante Souza, ele que foi expulso diante o Juventude aqui no Rio, em São Januário, Souza então não joga diante a equipe do São Paulo, tá? Vai cumprir suspensão automática. Pode ser que ele seja relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro, porque, né, são 2 competições diferentes. Fato é que o Souza, né, como vocês aí já acompanham na sua tela, eu quero ler para vocês, ele divulgou na sua rede social, né, nesse domingo, né, no caso ontem, né, um desabafo, um pedido de desculpas para o torcedor do Vasco, né? Foi divulgado aí na madrugada de domingo, né, gente, às 3h48 da manhã, né? Observem que isso mexeu com o psicológico do Souza, que ele ficou bastante chateado. Então vamos ler o desabafo, o pedido de desculpa do Souza. Antes de tudo, abre aspas no caso, antes de tudo, eu queria pedir desculpas aos meus companheiros, staff e torcida. Meus sonhos e planos eram outros ao entrar na partida, porém me excedi e fui com muita vontade de ganhar o lance e errei. Assumo a responsabilidade, aceito as cobranças e críticas. Eu sei que se eu permanecesse no jogo, teríamos totais condições de virar o jogo nos minutos finais. Vou continuar trabalhando.
e dando o meu melhor, porque eu não aceito dar errado. Gostei dessa frase dele, hein? Eu não aceito dar errado. Gostei dessa frase, bacana. Nunca aceitei não dar certo. E pode ter certeza que eu vou dar certo. Vou continuar trabalhando em busca de uma sequência de jogos, respeitando os meus companheiros, porém sabendo que eu posso ser muito útil, apenas preciso, como todo atleta, ter sequência e ritmo de jogos. Então ele está dando aquela alfinetadinha, né? Tipo assim, olha, me coloca, senão eu não vou ter ritmo nunca. Vamos dar continuidade aqui. Ninguém está satisfeito com o resultado e nem com o futebol apresentado. Já nos cobramos internamente e vamos continuar nos cobrando para entregar um melhor futebol a vocês, torcedores, que nunca nos abandonaram. Já saímos de situações bem piores. E vamos voltar a vencer e convencer. É uma promessa. Difícil escrever esse texto, mas eu sei que muitos aqui torcem e esperam de mim uma resposta. E pode ter certeza que eu vou trabalhar ainda mais e em breve estarei de volta mais forte. Tá, gente? Então, esse aí foi o pedido de desculpas, né, do volante Souza e um desabafo, né? Gente, eu tô vendo muita gente fazendo comentário em rede social que eu acho bacana também, né? Bacana entre aspas, né? Eu tô falando de forma irônica, tá? Eu acho bem cômodo, né? Bem interessante a pessoa pegar um e-mail, cria um e-mail aí com um número de celular que talvez nunca use, no CPF de uma outra pessoa, aí bota uma foto qualquer, ou nem foto põe, aí vai no Facebook, vai no Instagram, vai no Twitter, vai no Blue Sky, vai em todas as redes sociais, até mesmo no próprio YouTube aqui, para xingarem, né? Eu vou replicar palavras, tá, gente? Pelo amor de Deus, não sou eu que estou dizendo isso. Mas eu vou replicar palavras por torcedores ou pessoas que são pseudo-torcedores, que se dizem torcedores do Vasco, que foram aí direcionadas ao Souza. Palavras como maldito, palavras como... Gente, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, viu? Não sou eu que estou falando. Palavras como desgraçado, palavras como filho da... né? Vocês sabem. Palavras como bagre, palavras como vagabundo, aposentado, né? Entre outras situações. Então, assim, eu acho de uma covardia tão grande, mas de uma covardia tão grande fazer isso com ele, porque às vezes, e eu me coloco no balaio, tá? Não no palavrão, mas assim, às vezes nós torcedores esquecemos que ali do outro lado é um ser humano que tem mãe, é filho de alguém, né? Tem mãe, tem pai, é pai de 3 filhos, né? Tem esposa, tem irmão, talvez, não sei se tem irmão ou irmã, tem tio, tia, tem sobrinhos, tem primos, tem amigos. Isso dói, isso machuca. Isso dói porque se dissesse assim, o cara chegou no Vasco, tá há 3 meses, só ganhou peso, toda hora estão vendo ele na balada, na praia, na aguinha de coco, na cervejinha. Não. Ele chegou no Vasco, tá mais magro do que ele já estava, porque o Souza ele tem um biotipo ali fininho, né? É o famoso varetão, ele tem aquele biotipo fininho, tá mais fininho do que estava antes, tá correndo atrás, tá tentando voltar ao ritmo dele. Ele mesmo, quando chegou no Vasco, falou ali, né, que precisava reencontrar o seu ritmo, que o campo estava grande para ele em alguns momentos. Só que eu acho que a gente não pode cuspir no prato, tá? Gente, sinceramente, não me levem a mal. Eu entendo você que acha assim, Álvaro, por mim ele poderia ir embora do Vasco. Álvaro não precisava nem ter chegado no Vasco. Álvaro, eu não acredito que ele vai jogar bola. Álvaro, eu boto fé nele, eu não boto fé. Eu entendo, respeito tudo isso em vocês, porque eu, por exemplo, lá atrás já achincalhei ele pensando que ele não queria vir para o Vasco por conta de dinheiro, depois ele aceitou ganhar menos e veio para o Vasco. Dizem aí na rua, né, que é 150 mil por mês. Para nós, réis mortais, é muita raça de dinheiro, né? Mas para jogador de futebol, a gente sabe que para o nível de vida que esses caras vivem, não é grandes coisas. É claro, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas a gente sabe que tem jogadores no Vasco que ganham 10 vezes mais do que ele, que é o caso do Payet. Ganha 1,5 milhão. Né? 1,5 milhão. E fisicamente eu vi que o Souza pode entregar muito mais do que o Payet. Não tecnicamente, porque aí cada um na sua posição, cada um no seu quadradinho. Então onde que eu quero chegar? É para bater? É para criticar? Pode criticar. A gente tem que criticar mesmo.
A expulsão foi mais do que merecida. Ele fez uma lambança sem precedentes. Ele mesmo reconheceu que errou. Foi humilde para falar, olha, errei. Com força excessiva, fiz lambança e prejudiquei o time. E poderia, inclusive, ter custado, né, esse 1 ponto que o Vasco ganhou com o empate, poderíamos ter perdido o jogo. Porque o Juventude não teve nenhuma, nem 2, nem 3. Eles tiveram várias chances claríssimas no segundo tempo de virar a partida. Né? Sobretudo, é claro, depois que o Souza foi expulso. Mas então a gente não pode ser injusto. A gente não pode ser aqui leviano de xingar ele dessa forma, como essas pessoas vêm xingando aí nos comentários, nos sites, nas redes sociais. Né? A gente pode falar da qualidade. Ah, não, eu acho que aquela bola que ele abriu ali, ele viajou. Ah, ele tá viajando na maionese. Ah, aquele passe ali não pode errar. Ah, esquece, não dá para jogar no Vasco. Ah, aquela assistência ali, pô, por que ele não tocou a bola rápido? Ah, por que ele não entrou, né? Por que ele foi dar aquela entrada? Ah, porque ele foi infantil. Ah, porque, entre aspas, né? Ah, porque ele foi burro. Até aí vai. Até aí vai. Sabe por que eu falo isso? Porque fica feio depois. Daqui a pouco esse rapaz, o Souza, com seus 35 anos, ele dá a volta por cima, mete um gol, dá uma assistência, tira 2, 3 gols em cima da linha que ajuda o Vasco de repente a ganhar uma Copa do Brasil, de repente bota a gente numa Libertadores. Vai ficar todo mundo assim, ó. Alguns vão ser humildes de pedir desculpa. Outros vão xingar mais ainda para poder não reconhecer que estavam errados, vão tentar botar mais lenha na fogueira dizendo que é só uma fagulha, um lampejo. E outros vão estar realmente falando, olha, tá vendo, eu falei, eu acreditava. Eu sou daqueles que eu nem acredito que ele vai resolver para o Vasco, mas eu também nem desacredito que ele pode resolver. Eu estou hoje numa posição de dar tempo ao tempo, de esperar. Até porque eu vejo mais potencial no Souza para ele entregar alguma coisa do que no próprio Alex Teixeira, para ser bem sincero para vocês. Até porque, quando o Paulinho voltar, quando o Jair voltar, tem o Hugo Moura que está jogando muito bem, o Maxime Domingues, que é uma grata contratação que eu estou gostando também, jogou 2 jogos só, mas já está apresentando algo. O Souza tende a crescer. E ele é o camisa 5 que a gente precisa. Tá? Lembrando que o Hugo Moura também na sua estreia foi expulso contra o Atlético Paranaense lá em Coritiba. Todo mundo, inclusive eu, achincalhou o cara. E hoje o Hugo Moura está tomando conta do meio-campo, da volância do Vasco. Seja roubando bola, seja armando o jogo, seja pisando na área adversária. Está sendo o famoso box to box. Então eu só vou fazer um pedido. Quer criticar, critica. Quer aplaudir, aplaude. Quer apostar nele, aposta. E quer cravar que não vai vingar? Ok, crava. Mas vamos respeitar o ser humano, gente. Vamos respeitar o ser humano. Se ele não tivesse respeitando com o clube e nós torcedores, seria uma outra situação. Não estou dizendo que dá o aval para isso, mas seria outra situação. Aí eu estaria falando aqui pro Pedrinho mandar ele embora, né? Fazer as malas, mandar o contador fechar as contas dele. Mas a gente está falando de um cara que acabou de chegar, que teve lesão no ano passado, que foi jogar na Turquia, que fez de tudo para estar no Vasco, que confessou que está fora de ritmo e está buscando o seu ritmo. E confessou que errou. Então assim, acho que depois disso é colocar uma pedra, né? E esperar. Agora, não pode no próximo jogo fazer isso de novo. Aí depois fazer isso de novo quando o Vasco estiver no momento decisivo. Aí realmente, né, aí a torcida vai perdendo a paciência. Tá, gente? Então, essa é a minha opinião em relação a essa situação do Souza. Respeito a situação de vocês. Inclusive, eu sou um dos que cobra, viu? Eu quero que ele entregue. Porque até agora ele ainda não mostrou que veio pro Vasco. Para ser bem sincero, ainda não mostrou. Então eu torço para que dê certo e cobro porque ainda não deu certo. Mas eu faço um apelo, mais uma vez. Vamos respeitar o ser humano. Tá, gente? Agora deixa eu falar com vocês aqui, né? Que é, deixa eu ver, sobre os próximos 5 jogos do nosso gigante. Teremos, como eu já falei, São Paulo e Vasco no dia 16 de outubro, 9h45 da noite, quarta-feira. Teremos Vasco e Atlético Mineiro no dia 19 de outubro, sabadão, 6h30
né, em São Januário. Teremos também em São Januário, no dia 24 de outubro, às 7 horas da noite, não vai cair numa quarta-feira, Vasco da Gama e Cuiabá. Teremos também aí no dia 28 de outubro, às 9 da noite, segunda-feira, Vasco da Gama e Bahia em São Januário. E encerrando essa maratona de 5 jogos, essa mini maratona de 5 jogos, Botafogo e Vasco, local, data e horário ainda a definir. Obviamente, acredito eu que esse jogo deve ser no Newton Santos, no Engenhão, ou talvez ali no Mané Garrincha, né? Acredito eu. O horário e a data ainda será definido pelo clube e pela CBF, né? Então fica o registro. Ainda falando de data e horário, né? Vasco e Atlético Mineiro está marcado para o dia 19, 6h30, sábado, correto? Porém, todavia, entretanto, depois de amanhã, nessa próxima quarta-feira, teremos aí a continuação do julgamento do atual presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Tá? Ele que teve uma liminar concedida pelo ministro do Superior Tribunal Federal do STF, né, o Gilmar Mendes. Essa liminar concedeu o direito provisório de Edinaldo retomar a sua cadeira como presidente da CBF. Os outros ministros do Superior Tribunal Federal vão julgar a liminar. Como assim, Álvaro? Se eles manterem, por exemplo, indeferida, é porque vai estar como está. O Edinaldo segue ali como presidente da CBF. Eles podem, por exemplo, derrubar essa liminar e tirar o Edinaldo do cargo. Então, vamos aguardar. Se Edinaldo, por acaso, for destituído, for retirado do cargo de presidente da CBF, pode ser que a gente venha a ter uma reviravolta nessa data do jogo. E em paralelo a essa situação, correndo por fora, mas ao mesmo tempo lado a lado, o Vasco entrou com uma ação no STJD, requerendo, pedindo aí, né, reivindicando seus direitos para mandar esse jogo no horário e na data que o clube deseja. Vamos ter que aguardar, isso pode dar muito pano para manga ainda, inclusive dependendo de alguma dessa decisão, pode ser que respingue até no São Paulo, pode ser que até mesmo esse jogo contra o São Paulo possa ser aí ou antecipado, ou ou atrasado, né? Enfim, teremos que aguardar, mas fica então o registro para vocês dos próximos 5 jogos do Vasco e dessa situação envolvendo a CBF, né? No caso da Copa do Brasil. Agora, meus amigos, se tratando, já que eu falei de Copa, né, vamos falar um pouco da Copa do Mundo. Mas é só um pouquinho assim, é o seguinte, né, nessa data FIFA teremos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer nos Estados Unidos e no Canadá. Fato é que o nosso lateral direito uruguaio Puma Rodrigues foi convocado ontem, nesse domingo, pela seleção uruguaia para defender, né, a sua seleção nessa data FIFA, tá, gente? Então essa notícia é boa para a carreira pessoal do Puma, é boa, por exemplo, para a diretoria do Vasco. Quando pensar em vender o atleta, você fala, olha, ele é selecionável, disputa eliminatória, pode ir para uma Copa e coisa e tal. Mas ela é ruim para a comissão técnica do Vasco e é ruim para o torcedor. Porque, claro, o que é ruim para o time é ruim para o torcedor, óbvio. Por que eu estou falando isso? Porque ele vai ficar longe dos treinamentos, né? Então, esses 10 dias que seriam, 9, 10 dias que seriam para o Vasco pegar entrosamento, treinar N situações defensivas, transição, ofensivas, situações táticas, física, resistência, várias situações, ele vai estar ausente, né? Então, assim, dá uma atrapalhada, né? Dá uma atrapalhada, mas, enfim, boa sorte pro Puma Rodrigues, papai do céu abençoe ele que está sendo convocado, né? Eu vejo aí a torcida bem dividida, né? Alguns chamam o Puma de cabeça de bagre, outros chamam ele de jogador mediano, outros falam que ele tem qualidade. Eu não sou nenhum desses. Não acho nem que ele é esse jogadoraço. Também não acho que ele é cabeça de bagre, vamos ser bem sinceros, porque quando ele fez aquele gol contra o Mulamba, ninguém falava isso. Aí quando ele meteu aquele golaço com o Atlético Paranaense, ninguém falou isso. Então a gente não pode ser hipócrita também, né? Mas também não acho também ele aquele supra-sumo e coisa e tal. Acho que ele é um bom jogador, oscila muito e tem que evoluir muito defensivamente. Eu não sei se vocês observaram, eu estava prestando atenção, o Puma parece que está mais robusto. Parece que ele ganhou massa muscular.
ele deu uma, parece que está mais forte, ganhou aquela massa magra que eu estava falando no início em relação ao Michael. O Michael precisa perder massa magra e o Puma ganhou, e isso está ajudando. Eu gostei aí de algumas situações defensivas do Puma no primeiro tempo, inclusive o gol que o Vasco levou não teve nada a ver com o Puma, né? Não teve nada a ver, o lançamento ali, o Gilberto cabeceou de primeira, foi mais falha da dupla de zaga do que do Puma Rodrigues, tá, gente? Então fica aí o registro. Agora, se tratando um pouco de futsal, a nossa seleção brasileira entrou em campo na manhã, no caso, na manhã, isso mesmo, no finzinho da manhã desse domingo, na Copa do Mundo de Futsal, Brasil e Argentina. O Brasil saiu na frente com um gol ali, após cobrança de falta, né? A bola foi rolada, o Brasil, o jogador deu um tiro, 1-0 para o Brasil, a Argentina empatou e o Brasil conseguiu aí fazer aí o 2-1, enfim, ficar à frente no placar, né? Fazer o 2-1, e com isso nos sagramos hexacampeões no futsal. Agora falta no campo, né? Parece que vai demorar para a gente levantar essa sexta taça aí da Copa do Mundo no campo, mas nas quadras, meus parabéns à nossa seleção brasileira. Por que eu estou falando isso? Porque o treinador da seleção brasileira, o Marquinhos Xavier, ele está sendo especulado no Vasco. Nos últimos dias eu até trouxe aqui a informação de que ele teria supostamente acertado com o Vasco, ali meio que apalavrado. Vamos aguardar, vamos esperar, né? Fica um pouco difícil saber, até porque ele aí acabou de ser campeão do mundo, né? Podem aparecer N propostas para ele, até mesmo da própria seleção ou de outros clubes. Teremos que aguardar. Seria muito bom, seria sensacionation, né? Seria top se o Marquinhos Xavier aceitasse a treinar o nosso gigante da colina nas quadras. Agora eu quero falar com vocês um pouco do aniversariante, né? Ontem tivemos aniversário do nosso meia atacante Adson. Ele completou 24 anos, né? Adson, parabéns, que Deus abençoe a sua vida e sua família e siga te iluminando. Sobretudo, boa sorte na sua recuperação. Para quem não sabe ou talvez se esqueceu, Adson passou por uma cirurgia, ele que estava com uma fissura na tíbia, né, no osso ali da canela, né, passou por cirurgia com isso, deve voltar ali só no finzinho do ano, provavelmente, né, não joga mais na temporada de 2024 com a camisa do nosso gigante. Se tratando agora das meninas da colina, meus amigos, o Vasco estreou, né, diante a equipe dos Pérolas Negras. O jogo foi lá no estádio Nivaldo Pereira, na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Fato é que o jogo não saiu do zero, isso mesmo, o Vasco e Pérolas Negras empataram na estreia do Carioca 2024 em 0-0, tá, gente? Em 0-0. O próximo jogo das meninas é nos próximos dias, podem ficar tranquilos que no nosso vídeo de mais tarde do Expresso News a gente vai abordar mais algumas situações das meninas da colina. Agora eu quero falar com vocês aqui, meus amigos, sobre o nosso basquetebol, né? O Vasco, que participou do torneio de abertura da temporada do NBB, do hexagonal. Chegamos nas finais, acabamos perdendo, na verdade na grande final, que foi apenas um jogo único, né? Chegamos na final diante a equipe do KTO Minas, né? E acabamos perdendo, mas ficamos em segundo colocado. É o início de trabalho. Fato é que teremos a estreia oficial do nosso Vasco no Novo Basquete Brasil no próximo dia 12 de outubro, conhecido também como sábado, tá, gente? Isso mesmo, Vasco e Flamengo se enfrentam no ginásio Tijuca Tênis Clube aqui no Rio de Janeiro. Depois, no dia 15 de outubro, o Vasco viaja, porque vai enfrentar a equipe do São José lá no ginásio Farma Condé Arena, tá, gente? Depois, o Vasco viaja novamente, ainda no estado de São Paulo, para enfrentar o Mogi no dia 17 de outubro, no ginásio Professor Hugo Ramos. E depois, finalizando essa mini maratona de 4 jogos no mês de outubro, o nosso gigante volta ao Rio de Janeiro para receber a equipe do Pinheiros no dia 21, como eu já mencionei, no ginásio de São Januário. Então essa é a agenda do nosso R10 Skol Vasco da Gama, que vai estrear no Novo Basquete Brasil 24-25, diante o nosso maior rival, um grande clássico. Essa partida vai ser transmitida através do canal do NBB Caixa, aqui mesmo no YouTube, tá, gente? Esse jogo aí tem tudo para ser um jogaço, Dito isso, quero falar com vocês agora sobre uma situação que é uma notícia legal, mas nem tão legal. Como assim, Álvaro Silva? Que contradição é essa, minha irmã, meu amigo, my friend, my brother? Brincadeiras à parte, é o seguinte, Juan Batata, ex-jogador do Vasco, da base do Vasco, ele está na lista dos melhores jogadores sub-23 do mundo.
Isso mesmo, do mundo. Ele é top 7. Isso mesmo, ele é o 7º jogador na lista dos melhores jogadores do mundo até 23 anos. Que isso, Álvaro Silva? É verdade? É verdade. Ele foi aí revelado no Vasco, ele chegou no Vasco aos 4 anos de idade, passou por praticamente todas as categorias e foi vendido aí no início desse ano na janela de transferências pela 777 Partners. Você acompanha a arte na sua tela, vocês observam que encabeçando o ranking nada mais, nada menos do que Lamine Yamal, o espanhol ali campeão da Euro, né? A pontuação no ranking de Lamine Yamal é de 91.4. O segundo é o Xavi Simons, outro grande jogador, 90.3. O terceiro jogador mais bem ranqueado do mundo, né, nesse sub-23 é o Estevão, né, ele que é cria da base do Palmeiras. Estevão que tem uma nota aí em 84.7. O quarto colocado é o Johnny Starks com 83.3. O quinto colocado é o Luiz Henrique, que joga no Olympique de Marseille, também 83.3. O sexto colocado é o Abdi Ezalouli, nome bem diferente, também 83.3. Na sétima posição, o nosso querido Juan Alvina, né, apelidado como Juan Batata, o seu ranking é 82.4. Depois vem o Carlos Álvares com 81.1 e fechando a lista aí o atleta do Colo-Colo, Lucas Cepeda, ele que tem 81.0. Então, assim, eu pergunto para você, torcedor e torcedora, é claro que é uma retórica, né? Cadê o dinheiro 777? Porque, gente, não foi divulgado no balanço até hoje o valor que o Vasco recebeu referente à venda do Juan Batata. E agora a gente toma conhecimento que ele está no top 7, está ali entre os 7 melhores jogadores do mundo até 23 anos. Quanto será que foi essa venda? Para onde foi esse dinheiro? Essa é a pergunta que fica na cabeça do torcedor do Vasco. Então, quer dizer, isso é o problema que eu falei para vocês lá no início. Coisas do passado estouram no presente, coisas do presente estouram no futuro. O que a 777 fez agora há pouco, está estourando agora. E isso que está acontecendo agora, a gente vai ver daqui a pouco ali na frente, o prejuízo que o Vasco pode tomar se esse menino estourar no futebol mundial e depois a gente ficar sabendo também por quanto que foi vendido. Ou não. Pode ser que tenha sido uma venda muito digna, mas que por algum motivo, se é que vocês me entendem, não foi revelado para o torcedor. Fato é que falta transparência, falta verdade e tem alguma parada errada nessa situação. Nada a ver com o Juan Batata, estou falando aqui da 777 que vendeu o jogador e não divulgou o valor e a gente não sabe para onde foi esse dinheiro. Tá, gente? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de segunda-feira, nesse início de semana. Vou ficando por aqui, um casaca no seu coração, um abraço, se sintam todos abraçados pelo Álvaro Silva e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!